Sempre estarei aqui te esperando, só não sei até quando esse sempre vai. Bem-vindo mais um Hoje à Noite. Hoje estou aqui com Jimmy Andrade. Muito obrigado, viu, Jimmy, por aceitar meu convite. Muitíssimo obrigado, tá? Imagina, eu que agradeço. Então, te convidei, né, porque foi através de uma brincadeira do grafite, né, do Caju, usou pra caramba, eu gosto, do pessoal do grafite. Aí fui pesquisar quem que é o Jimmy. Assim, o cara é talentosíssimo, tem uma voz impressionante. E aí, como é que começou? Não, primeiro vamos pelo Jimmy Andrade. De onde que você tirou Jimmy Andrade? Pois é, O nome, né, Jimmy? Meu nome não é Jimmy, meu nome é Paulo Henrique, na verdade. E eu mudei, né, entre aspas, de nome mais ou menos em 2007, quando eu tinha uns 17, 18 anos. Porque foi assim, eu comecei a estudar, eu estava na faculdade, fazia sistemas de informação, e alguns colegas lá me achavam parecido com o Jimmy Neutron, que é o personagem do desenho animado, né? E aí eu tinha dois apelidos, eu tinha Einstein e Jimmy, eu odiava o apelido. Mas de Einstein. esses apelidos eram influenciados por quê? Porque você gostava de estudar muito? Porque esse Jimmy Neutron, ele é o cabeçudo, não, né? É o cabeçudo. Então, você não tem a cabeção tanto assim, não. Eu Eu acho que era muito porque eu era o mais novo da sala. Era aquele, assim, tinha 17 anos, eu era uma criança, não era nem um adolescente, eu era uma criança, assim. Eu tinha saído do interior e tava lá fazendo... onde? Minas Novas, 520 quilômetros daqui de Belo Horizonte. Eu tava recém-chegado na faculdade, mas eu era aquele... Acho que em BH, né? Não, em Diamantina. Em Diamantina. Eu me mudei para Diamantina com 17 anos para poder fazer faculdade lá. Mas eu, assim, recém-chegado, mas eu era o garoto prodígio, assim, o menino que sabia tudo, que respondia as coisas muito rápido, que fazia os trabalhos, tirava 10 em tudo. Obviamente que só durou 2 períodos depois. Mas esse nome Jimmy Andrade não foi influenciado exclusivamente pela carreira musical, não? Não. As pessoas começaram a me chamar muito de Jimmy. Perfeito, né? Um nome artístico perfeito, né? Soa bem, eu acho. Tem algum problema? Seu nome de registro no cartório? Qual que é o seu? O meu nome de registro no cartório é Paulo Henrique. Paulo Henrique. Eu tenho um sobrenome que é muito interessante, que toda vez que eu falo as pessoas ficam Cristianismo. Sério? Sério. Paulo Henrique Cristianismo? Paulo Henrique Andrade. Mota com um T, Cristianismo. Diferente, né? Diferente. Grande, né? Ainda não chama esse sobrenome. Como sobrenome, a combinação, né? O cristianismo como sobrenome. O cristianismo como sobrenome ainda não tinha visto. Exatamente. E aí o que acontece? Uma vez em 2007, eu fui levar uma música para a rádio, era a primeira vez que eu estava levando uma música minha, uma parceria com um amigo meu, que é o Glauber Castro, para uma rádio lá de Minas Novas, e eu levei... Só voz ou voz e violão? Era voz e violão. É uma música chamada Marcas, fez um sucesso na época. Já chegava a tocar 10 vezes por dia Mas na como rádio. que você sentiu que você poderia cantar? Porque cantar para si próprio, debaixo de chuveiro, a maioria canta, né? Ou quando que você sentiu assim que, peraí, eu posso compartilhar isso com as pessoas, que isso é bom, vai ser aceitável e tal. Que é a parte mais difícil do artista, né? Ele sentir a confiança de divulgar o trabalho dele. Como que surgiu isso aí? Como foi aquele clique assim que você falou, opa, vou começar a divulgar meu trabalho aí? No início mesmo, assim, eu não tinha muita consciência sobre isso. Eu queria que as pessoas ouvissem a minha música. Sem pretensões mirabolantes, assim, de estourar com uma música ao ponto de o Brasil todo? Já tinha essa ideia? Por mais que isso seja um sonho... Mas não era um objetivo? Não era um objetivo porque... Eu não consigo te explicar, acho que era uma questão de consciência. Minha consciência... formar primeiro? Seria mais ou menos? Eu não queria formar de jeito nenhum. Eu fui para Diamantina, eu fui contra a minha vontade. Eu fui porque a minha família me levou por livre e espontânea pressão. Sozinho?
Eu fui morar sozinho, Aham. então com 17 anos eu, assim, caí em Diamantina com a experiência de morar sozinho, foi muito bom isso, na verdade. Mas no início, eu sim já pensava em ser uma pessoa ouvida, escutada em outros lugares, mas eu não tinha essa consciência. Eu acho que a virada de chave, aconteceram várias viradas de chave na minha vida, vários momentos que eu falei, Mas sabe por que eu comentei isso? Desculpa te Aham. interromper. Eu comentei isso porque eu acho que atrapalha. Eu conheço artistas que são muito, muito bons, mas às vezes o cara ele viaja tanto na ideia de se tornar um grande artista que acaba que ele. Como é que fala? A empolgação, o nervosismo também atrapalha um pouquinho. Por exemplo, você, não precisei de te ver na grande mídia para te convidar para uma entrevista. Eu vi nessa qualidade da sua música. Entendeu? Foi Sim. mais nessa questão assim de. Às vezes quando você distribui seu trabalho, você divulga o seu trabalho sem aquela loucura de, nossa, eu quero estar aí nas paradas de sucesso. Eu acho que é até mais interessante. Eu acho que tira um pouquinho do peso das costas, né? Sim, eu acho que isso faz todo sentido. Como eu não tinha essa consciência antigamente, eu imaginava que eu precisava lançar uma música e fazer as pessoas chegarem até ela e, naturalmente, ela iria estourar. À medida que o tempo foi passando, eu fui conseguindo ser eu consegui ser mais realista e também mais objetivo em relação a isso. E eu percebi que a ação também, ela gerava resultado e não o esperar como eu fazia. Hoje eu conheço muito bem o meu público. Eu tenho uma persona muito formada sobre quem é a pessoa que vai gostar de ouvir o Jimi Andrade. Então isso me ajuda, porque assim, eu não vou dizer para você que eu tenho pretensão de ser um artista de massa. Eu acho que eu nem me sentiria confortável com isso nesse momento que eu tô da minha carreira, claro. Ao mesmo tempo, hoje Então, no eu... caso, a gente podendo, no caso, a princípio, a sua música é uma música mais segmentada, Ela é bem nicho. Ela é bem mais nicho. público gay, no caso, é isso? Pois é. A minha Porque eu ia persona... comentar, eu vou até atropelar um pouquinho aqui, Aham. que eu tô ansioso pra te perguntar. Na sua música, você tem uma música que... A música Eu do... acho que você vai ter que Dúvida. perguntar de novo, porque ele passou na frente. Corta. Corta... Voltando. Vou até meio ansioso agora de te perguntar aqui o seguinte. Não, tá tranquilo. A música Dúvida, você fala nos versos, é sua? Composição sua? É minha. Que é uma música indireta, dá a impressão que não é direta. Ela é uma direta. É uma direta, não é nem indireta não, né? Como é que eu não sou mais obrigado, eu não sou mais bobo, gato. Exatamente. E aí, como é que foi? Como é que surgiu essa música aí? Originalmente essa música não tinha essa parte do eu não sou mais bobo, a parte do gato, do eu não sou mais bobo, vírgula, gato. Só que assim, uma vez uma pessoa disse pra mim que as minhas músicas eram bissexuais. Eu fiquei, como assim? Falou, não, porque a gente não sabe. Sem você perceber, já você escreveu meio que inconsciente? Então, meio que inconsciente? Como não tinha a parte do gato, teoricamente a música ela não tinha... poderia funcionar um homem cantando para uma mulher, mulher cantando para uma mulher, um homem cantando para um homem, uma pessoa de qualquer gênero cantando para uma pessoa de qualquer gênero. Mas... É uma música muito bonita, depois eu vou colocar o link pro pessoal ver lá, bacana. Nossa, Parabéns. Obrigado. E assim, uma vez, um ano passado, uma pessoa estava procurando artistas LGBT. Eu tô precisando de contatos de artistas LGBT. Aqui na capital mesmo? Aqui na capital. E aí me indicaram, eu fui levar para a pessoa, olha, eu sou um artista gay e tal. E aí ele foi conhecer o meu trabalho e ele falou, olha, eu gostei das suas músicas, mas eu não tô vendo aqui nada relacionado ao que é ser LGBT. Então acho que a pessoa estava esperando uma música... Essa pessoa, desculpa, nem é de BH, acho que ela é de São Paulo. Mas ela estava esperando... Mas era para um evento específico ou para uma boate? Eu acho que era para uma matéria ou para alguma curadoria. Porque quanto ao público segmentado, igual a gente estava falando, ao público bem direcionado, é bem claro na letra da sua música. Sim. Dá para perceber claramente, né? Mas aí que tá. Eu comecei a entender, e aí já não é tanto uma visão só artística, no sentido da arte do caos, do aleatório, da inspiração, mas uma questão estratégica e uma visão até de mercado,
que se eu me identifico como esse artista gay, que tem um público LGBT, que atinge essas pessoas, eu precisava de alguma forma colocar isso na minha música. Aí foi quando eu inseri o gato na música. Então essa música foi adaptada. Essa música foi... Gravar em ambiente social. Tranquilo, Tá tranquilo, tudo beleza. bem. Não, gravar em ambiente assim não tem outro jeito não, passa a ver. Vamos lá. lá. Desculpa, você tinha Não, eu não vou perguntado. cortar, não, geralmente eu não gosto de cortar isso não, que eu acho bem espontâneo. Fica natural, é legal, é urbano. A gente pode inclusive deixar, continuar passando. Mas aí você tinha perguntado e eu esqueci. A questão a gente tá falando da pessoa que te convidou. Sim. Aí depois a gente foi desenvolvendo o assunto ao ponto que você falou que adaptou essa música. Então essa música não tinha a palavra gato. Não sou mais bobo, gato, não tinha. Mas o objetivo dela foi o mesmo? Desde o início você o objetivo queria era o mandar mesmo. direta? Queria mandar uma direta. Pra algum ex, provavelmente, né? Um beijo, inclusive, pros meus ex, todos queridos. Graças a vocês que eu faço essas músicas. Eu nunca falei isso, mas é muito bom. Mas você sabe, eu converso muito com a minha psicóloga e ela fala que esse trabalho de escrever é muito bom, porque você dá vazão para muita coisa. E as pessoas já me tem engraçado, porque tem um ex meu que hoje a gente tem uma relação de amizade, de respeito, que ele perguntou assim pra mim: essa música que você fez pra mim? Eu que sou o embuste dessa história? E eu falei, ele me perguntou... Aí perguntou, aí você falou. Ele perguntou: essa música que você fez é pra mim? Eu sou o embuste dessa história? E eu falei, sim, foi pra você. E ele ficou tipo todo doído, ele, nossa, e tal, não. Aí eu... Obviamente que não era só pra ele. Aí eu falei, não é só pra você. Eu tive uma motivação inicial, mas você sabe que eu fui construindo muito os versos da música à medida que eu fui conhecendo esses caras e à medida que eu fui vivendo, sabe? Ninguém fez música minha, né? Mas é o seguinte, eu imagino que depois a pessoa vai se sentir orgulhosa. Porque o fato de você parar a sua vida, você se dedicar um momento a escrever pra uma pessoa que você não está junto mais, você tem que sentir orgulho disso, né? Pela a significância que ela foi pra você, ué. Porque se pra você desabafar ali, mesmo que você tá com raiva, você teve uma significância. Sim. Eu falo que eu escrevo também, entendeu? Então assim, você não para do nada, tô com raiva da pessoa. Mas peraí, essa raiva, ou então esse entre aspas, é meio que uma significância, a pessoa, alguma coisa boa deixou. Sim, eu acho que é até uma coisa que eu tinha comentado com alguém esses dias. Eu preciso muito de um sentimento muito forte para poder compor. Geralmente esse sentimento é ruim. Geralmente é um sentimento de solidão, de indignação mesmo. Agora, dúvida é muito interessante, porque por mais que talvez eu tenha escrito essa música num momento de espera, num momento de indignação, ela tem uma mensagem muito positiva, porque ela fala muito sobre o quanto o amor próprio ele passa por cima disso. A partir do momento que você tem, você não é mais obrigado a suportar aquele relacionamento. Então você, sua inspiração então é o amor mesmo, e vidas ontem, seria mais ou menos isso. Os tropeços de ontem, seria mais ou menos isso. Não necessariamente, talvez até você comentou da pessoa que chamar você para um evento e tal, ela pensou que a sua música era de causa, né? Talvez ela confundiu. Exato. Que não necessariamente, não é porque você luta pela sua causa, né? Pelo público LGBT, que você vai escrever. A gente escreve a coisa que a gente sente, a gente escreve algo espontâneo. Assim, eu quero falar aqui que o pessoal tá muito preconceituoso. Eu quero falar na minha música que a homofobia não pode existir. Eu quero falar na minha música. Pode ser que amanhã você tenha inspiração para isso. Sim, né? E eu tenho inclusive uma música que chama O Que Me Faz Maior, que ela fala muito sobre isso, de olha, eu não vou deixar ninguém destruir o que eu sonhei pra mim. E quando eu falo o que eu sonhei pra mim, eu não tô falando só da música, eu tô falando de eu ser quem eu sou, eu poder ser quem eu sou com liberdade, com autenticidade, com paz, entendeu? Como é que sua família vê isso? É uma excelente pergunta, mas antes eu só queria comentar uma coisa. Eu entendo a cada dia que passa, e eu já conversei com mulheres, eu já conversei com pessoas negras, eu já conversei com pessoas trans, eu já conversei com drags e com pessoas de todos os gêneros e etnias, e a gente entendeu, todo mundo em conjunto, uma coisa muito interessante. O discurso, a causa, a visibilidade, ela não está só no fato de você chegar e fazer uma música de causa. Está muito a ver também com o seguinte,
Se um cara que é gay não é assumido pra família, ele me assiste fazendo um show e ele tem um sonho parecido. Eu não vou falar só de música, eu também trabalho com Você tecnologia. fala sonho artístico também, né? Em qualquer âmbito. Mas, por exemplo, eu também trabalho com tecnologia. E durante uma época, eu fui líder de uma empresa, líder de uma área de uma empresa. E eu, quando eu era mais novo, nunca imaginava que um homem gay seria respeitado o suficiente para estar numa posição de liderança e de respeito numa empresa. Mas você comentou essa questão também, surge uma dúvida. Desde a sua consciência como pessoa, né, como ser criança, você já sentia que você era gay? Tá? Assim, é uma coisa muito... É que nem sono. Você nunca percebe quando você realmente dormiu. Porque é um degradê. E eu acho que a sexualidade nas pessoas, ela é muito essa coisa do degradê. Você não sente, você tem sim momentos chave ali, mas você não sente que isso acontece totalmente de uma vez. Mas quando você revelou para sua família, como foi? Eu percebi, eu me entendi como gay aos 14, mas eu guardei isso pra mim até os 18. Aos 18 eu me abri para algumas amizades e pessoas da faculdade. E eu fui ter um discurso, foi aos poucos, eu fui ter um discurso mais aberto de falar, gente, meu namorado está aqui, talvez tenha sido lá pros 22, 23. Eu falo que as pessoas também têm a mania seguinte, na dúvida elas nem têm armário em casa, o medo de sair do armário, seria mais ou menos isso, né? As pessoas têm medo, aí vira tabu, porque as pessoas imaginam que é uma sugestão. Não é uma sugestão, a pessoa meio que sente. Eu acho que o preconceito que tem na grande mídia, quando, por exemplo, novela, aparece um gay beijando, aí o pessoal cai em cima, né? Então, assim, aquele discurso todo, aquele discurso de ódio, às vezes é mais por isso. A pessoa, ela não quer aceitar como normal. Sim. Né? É normal que outra pessoa gosta da pessoa do mesmo sexo, ou, né, temos vários, né, no momento aqui a gente está falando no caso gay, que é o assunto que a gente está falando, mas são vários, tem transgênero, tem vários, né? Então, assim, a sociedade ainda está confusa, né? Eu acredito muito na questão também que o pessoal confunde a questão natural, normal, aquela coisa, né, de... Todo mundo é sujeito a isso. Sim. Todo mundo é sujeito. Sujeito até, desculpa, tem uma palavra forte, né? Sujeito, não. Não é sujeito, eu falo assim. Eu acho que tá todo mundo sujeito à descoberta. A descoberta, Não é nem a se tornar, mas exatamente. É se perceber como, sabe? Agora você consertou aí, que eu falei besteira. Não, mas eu entendi o que você mas você entendeu, né? Eu entendi. Que bom. Mas agora, para não fugir do assunto, sua família. Como é que foi a questão da sua família? É até bom pra gente... Tá assistindo também. Nunca é fácil, sabe? Eu falo que nunca é fácil porque a heteronormatividade, né, a coisa da heterossexualidade compulsória é assim, todo mundo espera que todo mundo vai ser hétero até que se prove o contrário. É como se ser gay fosse a exceção, a raridade. Isso é um problema muito grande. Quando a minha mãe ficou sabendo, eu não estava na mesma cidade que ela, então a informação que chegou para mim chegou completamente desencontrada. A pessoa que foi você que falou, não? Não foi. É pior ainda, né? Aí é pior ainda, porque e aí você não tá lá. E eu não tive a oportunidade de chegar e falar, mãe, eu sou gay. Então, também porque eu não tinha coragem. Então a informação que chegou sobre a reação dela foi uma informação completamente desencontrada. Foi como se ela tivesse reagido de forma extremamente negativa e chorado. Eu acho que ela chorou, eu tenho certeza, na verdade. E seu pai? Aí que tá, minha mãe foi saber antes, aí eu liguei pra ela não citou em nenhum momento que ela sabia sobre isso, ela não citou gay, homossexualidade, nada em nenhum momento, mas ela simplesmente disse pra mim, meu filho, não me importa o que você é, eu te aceito da forma que você é. E aí eu fiquei em paz. E aí a minha mãe, assim, é uma pessoa que quando eu tava morando em Diamantina, eu era mais novo, às vezes eu sentia uma solidão gigante, eu ligava pra ela e falava, eu tô me sentindo muito sozinho. Ela, meu filho, fica tranquilo, tem solução pra tudo, menos pra morte. Eu citei a questão do pai, porque geralmente o pai, por ser homem, tem aquela questão do machismo e tal, meu filho tem que, né, ser igual os meninos, correr na rua, pegar as gatinhas, Meu pai, não quando eu era mais novo, tem isso. No carnaval, até o pai aceitar, né? Quando eu era mais novo, no carnaval, meu pai falou assim... Eu tinha chegado em casa chorando, eu era bem novo.
pai, meus amigos estão cheirando loló, tipo, eu não quero ficar perto Aham. deles, eu tenho medo e tal. E aí ele virou e falou assim, meu filho, não fica perto deles então, vai pro carnaval, vai pegar, eu vou usar os termos que ele falou, vai pegar uma moça lá pra você dançar. Eu olhei assim, como eu já sabia de mim, Aqui, se né? quiser falar do jeito que você ouviu do seu pai, pode falar, tá? Pode falar. Vou falar o que você quiser, tá? Não, Fica à tá. vontade. Não, mas foi exatamente foi isso que assim, ele falou, mas beleza. é que vai pegar uma moça pra você Você tem dançar filtro, e pode tal. falar o que você achar interessante aí. Tá bom. E Fica à aí, vontade. ele falou isso, e eu por dentro eu pensei, que merda. É mesmo? Agora pode falar a palavra, eu vou fica à falar. vontade. Pensei, que merda. A vontade era falar que se tivesse pelo menos um homem bonito aqui pra poder pegar, mas nem isso. Mas aí eu fiquei quieto, eu só olhei pra minha mãe, tipo assim, ó. É. Aí, sei lá, eu com 14 anos meu pai me chamou pra conversar, porque coisa engraçada, criança é uma coisa muito engraçada. Eu tinha escrito uma cartinha super apaixonada pra não sei se era um colega, um amigo meu, primo talvez, não sei. Não lembro. Mas era uma cartinha, uma música que eu escrevi, nem era minha, era uma música de outra Então pessoa. o gosto pela escrita vem de... Vem de criança. Eu aprendi. Minha família fala isso, eu acho bizarro. A gente tá comentando a questão de criança, de adolescência. Você é novo, você tem uma cara de... Quantos anos eu tenho? Cara de novo aí. ó. Quantos anos eu tenho? Vamos falar aí uns 26? 29 anos. É mesmo maior, não parece. É que bom, né? Já tô com o pezinho ali nos 30 O já. pessoal tá me colocando aí 40 anos, pra você ver, Não, né? você não tem Condição- 40 anos, não. O pessoal tá me zoando, eu tenho cara meio de... Você tem. Eu acho. 33, vamos adiantar pra Você ia não falar dar problema. 32. É mesmo aí, ó. É, Não, tá vendo? eu falo 33 direto, é 32, gente. Eu vou fazer 32. 33 ainda. Mas aqui, me responde uma coisa. É, Nós pulamos uma passagem no tempo, A que é o coisa seguinte, do pai. você é do seu pai. Como que você chegou a BH também? Porque a gente pulou isso aí. Eu me assumi pro meu pai antes de vir pra Belo Ah, é? Horizonte, foi Ah. muito engraçado, porque assim, o meu pai uma vez foi me visitar, eu era casado, eu morava com meu namorado, eu tinha 19, 20 anos, e meu pai foi me visitar na nossa casa, Lá, aí você tá falando de Diamantina. em Diamantina. Né? Aham. E eu não falava que era meu namorado, mas eu saí com o meu namorado, a gente foi almoçar com o meu pai. E é aquela coisa, né? Os assuntos, será que vai chover hoje? Umas coisas meio assim, porque a gente ficava um pouco desconfortável por não tocar no assunto. E aí passou um tempo, no meu segundo casamento, eu falo casamento que eu morei junto, não foi de papel passado, mas eu considero casamento. E aí o meu pai tinha uma relação maravilhosa com o meu ex-namorado. Só que quando eu comecei a namorar com esse namorado, eu fui levar esse namorado meu pra conhecer minha família em Minas Novas, mas eu fui assim, falei, nossa, vai ser lindo, porque a minha mãe conhece ele, minha mãe adora ele até hoje. Só que ao mesmo tempo, como é que eu vou fazer com as minhas tias e principalmente com meu pai? Aí eu pensei, a melhor solução pra lidar com isso, não lidar, deixar acontecer. E aí meu pai é muito esperto, sagitariano, cheguei lá com meu namorado, na casa das minhas tias, e a gente fala a casa da minha avó, né, na verdade, e aí tava meu pai e minhas tias, e o meu pai só de longe, assim, observando, ele olhava sem parar pro meu namorado, tipo assim, quem que é esse? Eu consigo imaginar meu pai falando assim, quem que é esse camarada que tá aqui? E o meu namorado, tadinho, na época, desesperado, ele chegava e falava, amor, o que eu faço? Seu pai não para de olhar pra mim com a cara séria. Você precisa falar com ele, que você é meu namorado, você precisa resolver isso de uma vez. Eu falei, preciso, mas eu não tinha coragem. Aí eu fui andando atrás do meu pai, tipo assim, pai, preciso conversar com o senhor. E ele falava assim, tá, beleza. E aí, não sei se ele tava achando... Eu tava prevendo já que ela poderia ser esse assunto. E eu 22, 23 anos, não era dinheiro que eu tava indo pedir pro meu pai. Porque quando eu era criança, pai, preciso falar uma coisa com o senhor. Ele o quê? Me dá 10 reais. Só que eu tava me sentindo uma criança, de novo. Eu pensei que fosse um guarda de trânsito. Adoro essas intervenções. Eu pensei, eu tô assim... Pai, preciso falar uma coisa com o senhor, mas eu tava me sentindo uma criança, eu tava me sentindo o Paulo ali, novinho, querendo pedir 10 reais pro pai.
E aí ele, meu filho, a gente conversa, né? Eu tô ocupado agora. E meu pai nem é de falar isso. Aí meu pai andando e eu indo atrás dele e tal. Aí pai, eu preciso falar uma coisa séria. Aí meu filho, o que é? Doença? Você não fala pra mim que você tá com câncer, com alguma coisa assim, não. É alguma doença? Aí eu respondi, olha, eu acho que não é. Aí eu fui, sentei, meu pai já tava assim, tremendo, já tava o olho cheio de água já, porque eu acho que ele pensou que era uma coisa ruim, né? Aliás, ele perguntou, é uma coisa ruim? Não foi doença, ele falou assim, é uma coisa ruim? Eu falei, eu acho que não é, pelo menos pra mim não é. Aí ele então fala, ai pai, sabe o que é? Lembra da pessoa tal, que era uma menina? E, pô, eu lembro que eu namorei com ela, pois é, eu não gostei, eu gostava dela, mas eu não gostava dela. Então você chegou a forçar alguma coisa assim, de namorar com mulher? Cheguei a tentar durante 3 meses, mas aí é um caso à parte. Assim, inclusive é uma pessoa maravilhosa. É minha amigona hoje. Mas foi pressão social? Dos colegas da faculdade. Se eu pudesse voltar atrás, eu não sei se eu viveria o que eu vivi, mas ao mesmo tempo a vida é muito foda, muito linda. Uma experiência de vida também, né? A pessoa que eu namorei, essa moça que eu namorei, hoje ela é minha amigona, é uma pessoa maravilhosa, eu amo ela. Eu acho que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu talvez não teria a oportunidade de ter conhecido ela, entendeu? É uma pessoa que me apoia muito na minha carreira. Hoje ela tem uma namorada também. Aí, ó. Mesmo? Coincidência? Que bom. Acho que a gente, assim, viveu histórias muito parecidas. Então a gente guarda essa empatia, sabe? Eu tirei esse primeiro chamada pra gente bater um papo mais sobre vida pessoal, que no segundo bloco a gente já vai vir com meio que a parte artística. Sobre a parte artística, né? E outra coisa, pode me intervir e me corrigir se eu falar besteira aqui, tá? Tá tranquilo. Porque tem hora que, né, não sei como falar algumas coisas, pode ser que, o cara é uma machista, uma homofóbica, não pode falar, pode me criticar, porque eu tento ser o máximo espontâneo. O que eu pensar, eu falo aqui, entendeu? Sim, mas eu não escrevi nada pra te falar, não. Eu tenho umas perguntas aqui, mas isso aqui é só um norte, só se eu ficar perdido aqui, de vez em quando eu dou uma olhada aqui, entendeu? Eu acho mas só vamos parar aqui, terminar esse segundo, daqui a pouquinho a gente volta. Tá bom. Gato, não caio nesse jogo, nem que a sorte mude. Esse amor é embuste, mas você não me ilude. Você finge, nem confunde, porque eu sei o quanto eu aprendi sobre o amor quando eu te conheci. E só eu sei o quanto eu sofri pra chegar pra chegar até aqui.